vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Muito bom estarmos aqui, né, mais uma vez, para aprender com o Senhor. Para dar início à nossa aulinha, vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus venha falar com a gente. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esse momento, na sua presença. Nós te pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e que o Senhor venha abençoar todos nós, Pai, nesse dia. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. No nome de Jesus, amém. Amém. Crianças, nós estamos no mês de muita alegria, né? De celebração e de comemoração, pois esse mês nós celebramos o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Glória a Deus por isso. E quando a gente fala disso, a gente lembra imediatamente do amor do nosso Deus, né, crianças? Que lá em João, eu anotei aqui para vocês, ó, vou falar para vocês. Lá em João 16, olha o versículo, vocês já conhecem bem. Olha o versículo, ó, que fala desse amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira que é essa? Uma maneira muito especial, né, crianças? De tal maneira ao ponto de enviar o seu único filho para morrer por mim e por você, para nos salvar, né? E isso, nossa, nós somos eternamente gratos a Deus, né? Isso foi pela graça do Senhor, porque nós não merecíamos, né? Mas Deus, Ele enviou, Ele nos deu um Salvador. E hoje nós podemos desfrutar dessa bênção, da salvação, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, criança, hoje nós vamos falar um pouco sobre como esse nascimento de Jesus, do nosso Salvador, foi anunciado. Como foi? Para isso, nós vamos abrir em Lucas, o capítulo é o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 até o 38. Olha o título: O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, e você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora nós vamos ler o versículo 38. Então Maria disse, vamos ver o que Maria respondeu, né, para o anjo: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém, crianças? Quando Jesus, né, quando Deus, né, teve esse amor por nós e, né, sempre nos amou, e Jesus,
precisava de vir ao mundo como ser humano, igual eu e você. Então ele precisava de ser, né, gerado, de crescer dentro da barriga de uma mulher, né? Igual a gente nasceu, cresceu dentro da barriga da nossa mãe, né? Jesus, como ele tinha que vir em carne e osso igual nós, ele precisava de nascer também de uma mulher. E Deus, pela sua graça, né, pelo seu amor, ele escolheu uma mulher que se chamava Maria. Maria, ela estava de casamento marcado. Ela estava já comprometida com José. E aí, quando o anjo, né, enviado por Deus, apareceu para ela e disse que ela ia ter um filho, ela se assustou demais. Ela falou: nossa, mas como será isso? Né? Ela sentiu medo. Ela falou: como será isso? Eu não. Porque ela ainda não era casada, ela ainda não tinha marido, né? Aí o anjo Gabriel falou para ela não ter medo, porque Deus estava com ela. Ela estava sendo abençoada por Deus. E aí, olha o que ele respondeu para ela, ó. Vou ler a passagem do versículo para vocês. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Então, Gabriel respondeu para ela, né? Assim que ela perguntou, mas como isso vai acontecer? Aí o Gabriel respondeu para ela dessa forma, que o Espírito Santo viria sobre ela e que o poder do Altíssimo envolveria ela com a sua sombra, né? Porque ela ia gerar o Filho de Deus, Jesus. O anjo Gabriel até disse a ela o nome que ela iria pôr no filho que nascesse dela, né? Que nasceria dela, que seria Jesus. Quando a gente nasceu, os nossos pais escolheram o nosso nome. Quando eu tive os meus filhos, eu escolhi o nome deles. Agora, com Jesus, foi diferente. Não foi Maria que escolheu o nome dele, nem José. Foi Deus, né? Gabriel já falou para Maria que ele chamaria Jesus. Nessa hora, ela teve esses questionamentos, né? Essas perguntas, porque ela ainda não era casada e ela estava comprometida já em casamento. Mas aí o anjo explicou para ela direitinho e logo em seguida o que ela respondeu para o anjo Gabriel? Olha o tanto que ela foi, né, obediente, né? Ó. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ela aceitou, né? E Deus, pela sua graça, escolheu Maria para gerar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero ler para vocês também agora, crianças, como que José reagiu ao saber dessa notícia, que a mulher que queria casar com ele já estava grávida, né? Então, nós vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o 24. Que agora vai falar sobre José, né? Como que ele ficou sabendo, ó. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus.
porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Amém? Então, crianças, José, ele era um homem justo, né, de caráter, e ele não queria envergonhar Maria em público. Então, quando ele recebeu a notícia que ela estava grávida, ele não sabia de nada ainda, né? Que o anjo tinha chegado para ela, ele não sabia de nada. E aí ele resolveu, pensou em deixar ela, né? E não casar mais com ela. Mas aí ele dormiu. E quando ele dormiu, o anjo do Senhor apareceu no sonho dele e falou para ele. Disse dessa forma, né, que não era para ele ter medo, que o filho que estava sendo gerado no ventre da Maria era concebido pelo Espírito Santo. Então, e que se chamaria Jesus. O anjo também disse a José o nome que daria para seu filho. E aí, quando ele acordou, ele fez igual o anjo tinha dito. Ele obedeceu também. Ele fez conforme o anjo explicou para ele em sonho. Ele se casou com Maria. Amém, crianças? Deus prometeu, né? Prometeu seu filho, prometeu um Salvador para nós e para vir, para tirar o pecado do mundo, para nos salvar dos nossos pecados. E nós sempre precisamos. Naquela época, né, o povo precisava de um Salvador, e porque nós não tínhamos, e aquele povo também da época não tinha salvação. E hoje nós também precisamos, nós continuamos a precisar de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós agradecemos muito a Deus por isso, porque mesmo sem merecer, nós não merecíamos. Aquela época também as pessoas não mereceram, mas Deus amou o mundo de tal maneira, né? Essa maneira dele amar o mundo foi dessa forma. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Salvar eu, salvar vocês, salvar todos aqueles que crê nele, que ele é o Filho de Deus. Por isso nós temos muita gratidão, né? Nós somos muito gratos a Deus por este plano perfeito, né, de enviar o seu Filho para nos salvar. Amém? Então, crianças, hoje nós falamos um pouco, né, sobre como foi anunciado o nascimento do nosso Senhor e nosso Salvador, e depois nas próximas lições continua, né? Nós continuamos a aprender mais um pouco. Amém? Vamos agradecer então a Deus por ter falado conosco, por ter enviado Jesus para morrer por nós e para que através de Jesus hoje nós pudéssemos ser salvos, né? Amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Deus. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque, mesmo sem merecer, o Senhor enviou o Seu único Filho. O Senhor enviou Jesus para morrer por nós e para nos salvar. Obrigada, Deus, por esse amor tão grande. Obrigado pela Tua graça, Deus. E nós agradecemos também, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu sangue derramado lá naquela cruz, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos reconciliou com Deus Pai. Obrigada, Jesus.
Nós somos gratos por conhecer o Senhor, por pertencer a Ti, por sermos o Teu povo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Abençoa as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.